Muito boa noite a você que acompanha a partir de agora a AltV Notícias, segunda edição. Eu sou Marcel Naves e vou neste rápido giro de informação. Uma coisa muito rápida, né? Para você terminar a sua quarta-feira, com cara de sexta, né? Meio feriado, essa coisa toda, enfim, sempre bem informado. É claro que nós temos a decisão ainda rolando ali no STF, né? Decisão importante aí sobre o tal foro privilegiado, né? É bem verdade. Que, diga-se de passagem, sou totalmente contrário. Aliás, o que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, já com quase a concordância plena de todos os ministros do STF, é de que ele tenha de ser reformulado nessa questão do foro privilegiado, sobretudo para deputados federais e senadores. Certamente uma discussão importante, algo importante, mas eu não sei se, diante de todo o corporativismo existente no Congresso Nacional, discutir a questão do foro privilegiado é algo pertinente, ou seja, mudar ou tirar, eu acho que é como trocar 6 por meia dúzia, né? Na prática muda pouca coisa, quase nada. A gente sabe muito bem disso, temos acompanhando. Também estamos acompanhando de perto a questão do senhor Paulo Preto, né? O ex-diretor da Dersa, né? Estatal aqui do governo do estado de São Paulo, que vejam só, hein? Quase 170 milhões de reais foram surrupiados aí, né, dos cofres públicos em licitações e outras cositas mais que estão sendo investigados pelo Ministério Público. E, aliás, esse valor de 170 milhões, que é bem superior, por exemplo, ao caso que também está sendo investigado dentro da Lava Jato, que é a usina de Belo Monte, né, que está na casa ali dos 150 milhões, e agora o senhor Paulo Preto, 170 milhões. A maior parte de obras aqui na cidade de São Paulo, quando o então ministro, né, Gilberto Kassab, era o prefeito. Algo que também promete, né, como eu sempre digo, há muita água ainda para rolar embaixo da ponte. A gente conta daqui a pouquinho com o Fábio Salles, com informações ao vivo lá dos Estados Unidos. Aliás, ele já está na ponta da linha, Sérgio? Então, antes, né, antes de eu tecer mais comentários ainda sobre a questão do desabamento, né, que ocorreu no centro de São Paulo, no centro antigo de São Paulo, neste fim de semana, algo que tem dado muito o que falar, está dando muito o que falar e há muito ainda, né, a esclarecer, sobretudo no que diz respeito à atuação desses movimentos pela moradia, né? Que movimentos são esses? Que arrecadação é essa? Será que o Ministério Público vai apontar esse problema, vai revelar essa situação? Nós vamos agora a ele que nos informa, nos traz as informações direto da terra do tio Sam, né? Falando um pouquinho mais sobre a política, a polêmica gestão, né, de Donald Trump. Vamos a Miami e as informações que nos chegam com Fábio Salles. Boa noite, meu querido amigo Fábio Salles, como vai você? Tudo bem? Boa noite, meu querido amigo Marcel, e aos nossos telespectadores do AltV Notícias. Por aqui está tudo ótimo, Marcel. Você vê que, apesar daí ser boa noite, aqui ainda por enquanto é boa tarde, né? E nós estamos aqui no horário de verão também, o que faz com que o anoitecer ele seja mais estendido, ele aconteça mais num horário mais para frente ainda do horário que normalmente acontece, inclusive o horário do Brasil aí. Oi, Salles, desculpa, tivemos um probleminha, eu não consegui te ouvir de novo. Você pode repetir? Boa noite, Marcel. Hoje nós estamos aqui no horário de verão, aqui na América. Por conta disso, a gente está com o horário mais estendido do anoitecer. Mas vamos lá. O que bem você disse na minha entrada, que é a questão dessa administração Trump e tudo que ela tem feito. Uma das questões que envolve a administração é a questão dos imigrantes. E uma caravana chegou aqui na semana passada, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Essa caravana é composta por pessoas dos países de Honduras, El Salvador e outros países da América Central também.
eles pretendem entrar aqui nos Estados Unidos com um pedido de asilo por conta da violência, da alta violência nos seus países. Mas aos poucos, os oficiais da imigração que estão ali na fronteira, eles estão chamando essas pessoas, fazendo uma entrevista prévia com essas pessoas e permitindo que alguns grupos de pessoas possam entrar nos Estados Unidos para daí dar prosseguimento ao seu pedido de asilo. Até o momento, são cerca de 58 pessoas que já entraram. Eles estão entrando pelo estado da Califórnia e se dirigindo até a cidade de San Diego. E, ao que tudo indica, esse número vai crescer nos próximos dias, mesmo porque os oficiais de imigração estão fazendo diariamente entrevista com essas famílias que lá estão localizadas. Muito bem, Fábio. De fato, essa situação da imigração, dos imigrantes e toda essa movimentação tem dado muito o que falar, sobretudo aqui, né? Porque quando se fala em imigração nos Estados Unidos, o Brasil sempre fica preocupado, né? Porque são muitos os brasileiros que sempre tentam, né, ganhar a vida aí nos Estados Unidos, seguir para os Estados Unidos, enfim, né, e essa política anunciada pelo Donald Trump desde o começo, né, quando assumiu a presidência, gera muita preocupação. E claro que isso tem aí a sua repercussão, tem a sua polêmica, a gente continua acompanhando. Mas temos mais informações aí, não temos não, Fábio Salles? Temos sim, Marcel. Mas agora é lá da Espanha. Você lembra daquele grupo separatista, o ETA? Aquele grupo que pretendia um Estado independente daquela região que chama uma região basca, lá entre a Espanha e a França? Então, esse grupo, ele resolveu se dissolver e ele deve fazer isso num evento no final desta semana. Com isso, a luta por esse grupo separatista, que levou 50 anos, ela de alguma maneira ela vai se encerrar. O grupo ele pretende ainda criar um Estado independente, mas ele pretende fazer isso sem a violência que ele utilizou enquanto ele existia. Esta ainda é um fato que vai se concretizar, mas mesmo assim a própria Espanha disse que todos os crimes que foram praticados sob a bandeira do ETA, a Espanha vai continuar investigando e se tiver que prender alguém, ela vai prender com certeza. É verdade, essa também é uma outra situação, né? Ou seja, o grupo terrorista basco ETA já há algum tempo havia anunciado que iriam deixar as armas. A gente sempre acompanhou de perto. Agora, como você mesmo mencionou, né, Fábio? Há outros crimes praticados pelo ETA que precisam ser esclarecidos. Meu amigo Fábio Salles, muito obrigado a você. Bem colocado e bem informado no começo, né? Estamos no horário de verão, porque aqui já é bem escurinho, aí tá clarinho. O pessoal fala assim, puxa, o Marcel deve estar meio pancada da cabeça de me dar boa noite e o sol comendo forte lá. Meu, obrigado mesmo. E amanhã você tem um encontro marcado com a gente aqui, 12h30, viu, senhor Fábio Salles? Sim, senhor. Estarei de prontidão. Um abraço e boa noite. Um grande abraço a você, Fábio Salles, direto de Miami, trazendo as informações para você, internauta, que nos acompanha tanto pelo Face quanto pelo YouTube ou pelo nosso site, que é o altv.com.br, que ainda, né, estamos melhorando, trabalhando um pouquinho mais. Hoje, infelizmente, fico devendo a você o destaque, né, dos principais sites do país e do mundo. Você sempre acompanha conosco as principais manchetes, mas posso assegurar que a principal manchete, o principal destaque diz mesmo respeito a esta tragédia que ocorreu neste fim de semana aqui em São Paulo, com a queda deste edifício, desabamento deste edifício, que já foi, inclusive, né, sede da Polícia Federal aqui em São Paulo. Eu mesmo estive muitas vezes lá. E trata-se de um problema que, infelizmente, traz à tona outras situações não menos grave do que esta. A primeira delas
diz respeito à ocupação, né, que ocorre em vários prédios, né, da cidade de São Paulo, sobretudo do centro antigo de São Paulo. São inúmeros prédios que são ocupados ilegalmente e não há um balanço, não há um controle, não há informação, não há, ou seja, não há o menor estudo para saber se se trata de uma habitação segura ou não. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, vejam, nós estamos falando de um prédio que foi tombado pelo patrimônio histórico. A política de tombamento existente no país é algo que precisa ser revisto urgentemente, porque você não pode tombar um bem, né, e apenas inutilizar este bem, né? Eu acho que a coisa não funciona bem assim. Você não pode simplesmente ali tornar esse bem imexível. É necessário que você garanta que este imóvel ele não sofrerá nenhuma interferência, mas, sobretudo, seja mantido, seja preservado. Quando nós falamos isso em relação à iniciativa privada, é ruim, quanto mais quando o prédio pertence à União, ao poder público, como é o caso deste prédio em específico, marco, né, da arquitetura moderna no Brasil, uma pena, né, e que em nenhum momento, apesar de tombado, recebeu a atenção devida, né. Uma outra questão também, esses movimentos que lutam, aspas, por uma moradia, por uma política de moradia na cidade de São Paulo. Ora, este em questão, que se não me engano é o movimento pela moradia, Liberdade, Moradia, LMR, enfim, são tantas as siglas, tantas, cobrava R$400, né, das pessoas, para que as pessoas morassem nesse prédio, um prédio que não tinha energia elétrica, veja, não havia energia elétrica, né? Embora houvessem recursos para que essa energia elétrica fosse paga, né? Embora nós estamos falando de uma ocupação ilegal. Por que eu estou falando isso? Porque são R$400, 120 famílias, faça as contas, né? Quanto, para onde ia esse dinheiro, né? Se havia ali toda uma ajuda, né, entre a comunidade. Isso acontece constantemente. Esses prédios que você vê, que a gente costuma ver, que são ocupados, olha, acredite você, né? Essas pessoas que estão ali subindo não sei quantos andares na escada, a pé, sem água, sem luz no escuro, elas pagam por isso. Elas também estão sendo exploradas por esses movimentos. E o Ministério Público até então não disse absolutamente nada. Disse sim que irá analisar as causas da queda. Ora, isso é uma outra questão. E quanto a esta política habitacional que inexiste na cidade de São Paulo? Isso é uma outra questão, não é mesmo? Nós, há pouco tempo, tivemos a ocupação do Cine Marrocos no centro de São Paulo e ali era uma segurança para você. Eu entrei ali algumas vezes como repórter e olha, é uma segurança considerável, viu? Não é assim tão fácil não, né? E uma ocupação, ela por mais simples que seja, ela é onerosa, quem paga a conta? Outra coisa, para onde vai esse dinheiro? Não é mesmo? Né? Para onde vai o dinheiro arrecadado com essas moradias? Ah, ele serve para custear outros movimentos, outros protestos. É algo que precisa ser muito explicado, né? Como tudo, não existe almoço grátis, né? A questão da ausência de uma política habitacional decente na cidade também gera os seus lucros, infelizmente, não para a pessoa que necessita de uma residência, de uma casa. Fica aqui os meus protestos e os meus votos para que o Ministério Público, de fato, possa esclarecer toda essa questão, porque as vidas que se foram não voltam, né? Essas não têm preço. E olha, infelizmente, muitas ainda virão pela frente, porque a questão habitacional na cidade de São Paulo, no Brasil, é algo muito sério e precisa de maior atenção por parte da população. Não adianta o senhor Michel Temer, que, diga-se de passagem, tem uma péssima assessoria, né, ir lá dar a cara. Para quê? Né? Para ser ovacionado, para ser ofendido, para ser xingado? Muito infeliz da vossa parte, não, presidente, comparecer a um lugar como aquele, numa situação como aquela, para tentar fazer palanque político. É lamentável. Gente, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Vocês continuam com a programação da AltV. Na sequência,
Ter Estilo com a Natasha Aguiar. Beijo para todo mundo e amanhã eu volto a partir do 12:30. Até lá!